Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, Marcos? Beleza? Como é que estão as coisas? Vamos entrando, pessoal, para a nossa tradicional live, sexta-feira, 1h15. Vamos aproveitar o finalzinho do horário do almoço para aprender um pouquinho e trocar as informações. Tudo bem, Aline? Como é que tá a palhoça? Tudo certo? Tudo bem, Iris? Tudo jóia? Dão só um sinalzinho de ok pra mim se vocês estão me escutando. Tudo bem, Dani? Muito bem. Dá só um joinha pra mim se vocês estão escutando o áudio, pessoal. Muito bem. Obrigado, Iris. Maravilha. Oi, Liliana, tudo bem, minha irmã? Como tá as coisas aí em Arapongas? Feriado prolongado aí, que delícia, hein? Ontem estávamos no nosso grupo da família cantando o hino de Arapongas. Foi aniversário da cidade. Maravilha, tudo bem, Aquiles? Beleza? Muito bom. Perfeito. Mais alguns segundinhos só para terminar de aguardar o Instagram avisar os seguidores e iniciaremos a nossa live. Melhor se estivesse viajando, né? Feriado prolongado é bom para viajar, né, Liliana? Mas tá bom demais. Muito bem. Depois você fala pro Arthur que tô mandando os parabéns de novo para ele. Que se ele já tá ficando grande, tá ficando mais velho, eu tô ficando mais ainda. Muito bem, pessoal. Nosso tema da live de hoje, então, sobre distúrbios de aprendizagem, tá? Então, vocês que estão acompanhando, vocês estão me acompanhando no Instagram, estão vendo que eu tô no nosso Congresso de Medicina do Esporte e Reabilitação, em parceria com a Clínica Maio, mas vamos dar um pouquinho de sair um pouquinho dessa linha da medicina do esporte para a gente falar um pouquinho de distúrbios de aprendizagem, tá? Então, pessoal, quando a gente fala de distúrbio de aprendizagem, aí a gente tem um monte de rótulo, né? Então, assim, distúrbio de aprendizagem, dislexia, TDAH, hiperatividade, tem um monte de coisa que pode estar ligado com isso. Então, a gente tem algumas características que a gente precisa entender dentro desse processo que podem fazer parte de qualquer um desses rótulos, entenderam? Então é o seguinte, quando a gente fala dessa questão da aprendizagem, né, dessa questão da dislexia, do TDAH, mais especificamente a gente tem que falar de um tipo de dislexia que é chamada de dislexia de desenvolvimento. Essa dislexia de desenvolvimento, ela é um dos tipos de dislexia e ela é a principal onde o controle postural está interferindo sobre esse contexto, ok? Então, a gente tem basicamente uma situação, uma concorrência das informações por atenção ao cérebro. Então, eu tenho a parte do controle postural exigindo do cérebro uma certa atenção e eu tenho, do outro lado, a parte da cognição, do aprendizado, né? Quando você está aprendendo alguma coisa nova, isso demanda energia teu cérebro, né? Demanda atenção ao seu cérebro. Nas atividades que a gente já faz de forma rotineira, isso está automatizado, talvez não tenha tanta interferência. Mas no aprendizado tem essa questão, porque o aprendizado é uma coisa nova, né? Você está vendo uma coisa nova. Então essa concorrência das duas de atenção ao cérebro faz com que eu tenha que deixar talvez uma um pouco de lado para poder sobressair a outra. Então a gente tem justamente esse equilíbrio, né? Então controle postural, né? Controle motor, controle funcional e a cognição do outro. Quando a gente fala de criança, a criança ela ainda está sobre a sua função, né, de maturação do sistema de controle postural, né? Quando ela entra ali na época da aprendizagem, né, da alfabetização, do início, né, ali até os primeiros anos ali da formação escolar da criança, ela está em desenvolvimento
dessa função motora. Então, assim, a gente tem duas coisas que exigem do cérebro ao mesmo tempo. Então, assim, se está funcionando tudo normal, o desenvolvimento motor, o controle postural da criança, ela está normal, ela está indo numa boa, a cognição ela também vai numa boa. O problema é quando eu tenho o detrimento, né, eu tenho a perda da capacidade postural, e isso vai fazer com que o cérebro tenha que ter mais atenção para esse aspecto. E aí ele acaba deixando um pouco a cognição de lado. Então o aprendizado fica de lado. Mas a gente fala, não, mas o aprendizado é tão importante, por que o cérebro prioriza a parte postural? Porque é questão de sobrevivência. Se você estiver preso, né, numa ilha deserta, você tem que ter muito mais controle do seu próprio corpo para executar tarefas do que a sua própria imaginação para fazer, né, a imaginação no sentido de cognição, para que você não tenha, por exemplo, você vai descobrir, aplicar qual que é o teorema de Pitágoras, qual que é a fórmula de Bhaskara. Você não precisa disso. Para a sobrevivência, você precisa inicialmente do quê? Do teu corpo. Você precisa do teu equilíbrio, da tua função acontecendo. Então, quando a gente fala dessas duas características, do controle postural e da cognição, sempre que possível o cérebro vai julgar, né? Sempre que necessário ele vai julgar que o controle postural é mais importante. Como eu falei, se está tudo funcionando bonitinho, vai tudo funcionar bonitinho. Quando o controle postural não é bom, a cognição vai ser um pouquinho deixada de lado, para o cérebro poder pegar esse controle e dar uma ênfase sobre ele, ok? Então essa é a grande característica. Então essa criança ela está aprendendo e ela está demandando essa atenção, esse equilíbrio. Uma das coisas que a gente tem é a estabilidade. A estabilidade ela começa a partir dos nossos pés e tem uma função muito grande a partir da nossa pelve, né, da bacia aqui. Então, se teus pés, tuas pernas e tua pelve está estabilizada, tua coluna vai ser estabilizada, tua cabeça vai ser estabilizada. Isso vai contribuir para uma outra característica que vem a partir dos olhos, que é a orientação. Então, os olhos, eles fazem o que a gente chama de postura orientada. Eles orientam o que vai acontecer. Então, quando você vai percorrer um caminho, então, por exemplo, você está andando de carro, você para numa esquina. Você vai reto, primeiro você olha e depois você vai reto. Se você vai fazer uma curva para a direita, o que você faz? Você olha para a direita e depois você vai. Então, o olhar, ele orienta para onde você vai estabilizar teu corpo para ele fazer a ação. Então, as duas funções de estabilização que vem a partir de baixo, né, dos pés e da bacia, e a orientação que vem a partir dos olhos, elas têm que trabalhar concomitantemente, né, elas têm que funcionar muito bem. Aí o que acontece? A criança ela não consegue estabilizar a bacia, não consegue estabilizar a pelve, né, e as pernas e o tronco. E aí o que acontece? A professora está ensinando lá no quadro, ele precisa o quê? Se orientar. Ele vai olhar para o que está no quadro. Só que, como isso não funciona, a criança precisa ficar tentando achar a melhor forma dela estabilizar o corpo para a orientação do que ela está olhando a professora falar, aquilo gerar uma estabilidade. Aí ela fica assim. A criança fica terminando. E hora se recosta, hora vai para frente. Ela fica assim. E isso é chamado que a criança é o quê? Hiperativa. Né? Em vários aspectos ela é chamada de hiperativa. Na verdade ela só está tentando achar a melhor posição para ela poder prestar mais atenção. Entendeu? Porque se ela conseguir se estabilizar, o que ela pode fazer com a cognição? Aumentar. Então se ela não se estabiliza, ela vai ficar o tempo todo tentando achar. Até a hora que a criança vai ler alguma coisa que ela faz assim, ó. Porque assim ela estabiliza a cabeça dela e consegue ler. Então, vários são os aspectos que estão ligados a isso. E, como eu falei, dentro da dislexia de desenvolvimento, a gente tem essa principal característica. Dislexia de consciência fonológica, dislexia neurológica, dislexia... os outros casos de dislexia não tem tanto essa característica do controle postural. Mas a dislexia de desenvolvimento sim, ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza. Então, essa estabilidade que a gente tem a partir da pelve, essa estabilidade que a gente tem a partir dos pés, né, dos pés e da pelve, e a orientação que a gente tem a partir dos olhos, elas vão trabalhar em conjunto para chegar num produto final, que é a estabilidade corporal e o aprendizado, ok? Então,
a gente precisa equilibrar as coisas, né? Eu lembro, minha irmã tá aqui na live, ela lembra, né? Minha mãe da minha irmã e nossa mãe falava assim: tudo que é demais faz mal. A gente precisa de equilíbrio. A gente precisa de equilíbrio nas coisas. Então, assim, não adianta eu gerar muita função da cognição que aí eu vou piorar a postura. Se eu ficar só na postura, a criança também não vai ficar aprendendo. Então, tem que ter um equilíbrio entre as coisas. Um equilíbrio, né, do nosso equilíbrio, né, equilíbrio corporal, e um equilíbrio entre o quanto você consegue estimular de um lado, estimular do outro, para que a gente consiga chegar num produto final, que é a estabilidade do corpo e o aprendizado. Então nós precisamos desse equilíbrio, tá? Equilíbrio na vida é tudo. Uma outra coisa que eu queria colocar é que, assim, quando a gente está no adulto, se a gente pensar no adulto, isso tem uma interferência, tá? Tem uma interferência, mas ela não é tão evidente quanto na criança. Por quê? Porque, como eu falei lá no comecinho, a criança, ela ainda está aprendendo. Ela, tipo, se eu falar assim, se eu falar assim para vocês, quanto que é 3 vezes 4? Já vem na cabeça 12, mas a criança não sabe como que faz 3 vezes 4. Ele está aprendendo como é que faz o 3 vezes 4. Então isso, a carga que isso gera de atenção ao cérebro é muito maior. Agora, o controle postural, a criança só adquire, né? Quando a gente está parado, a gente tem pequenas oscilações. Quando a gente é criança, a gente oscila mais. A gente só adquire a estabilidade que a gente vai ter na vida adulta aos 13 anos. E a gente está colocando, né? Tem as crianças que estão na fase de alfabetização ali, em torno de 6, 7, 8, né? E depois o aprendizado de todos os outros domínios ali da ciência básica, né? Da educação básica. Então, na mesma proporção que a criança ainda está se desenvolvendo corporalmente, ela já está na parte cognitiva. Tá? Isso funciona para a maioria das vezes, né? Na grande maioria das vezes isso funciona, trazer isso concomitante. Mas aí você tem que prestar atenção naquela criança que está com dificuldade de aprender. Você tem que prestar atenção naquela criança que não está tirando nota boa. Você sabe que ela é inteligente, você sabe que ela é capaz, mas ela só não está conseguindo. Às vezes, a gente tem uma característica de outros tipos de dislexia, né, de uma característica do TDAH diferente, já específica de função cerebral, que tem a ver com... tem um monte de coisa, tem toda a questão do ambiente, né, muito eletrônico, né, em excesso, má alimentação, ambiente, né, carregado, né, emocionalmente da criança, isso tudo interfere. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, na dislexia de desenvolvimento, tá? E assim, eu quero deixar claro que assim, não são todos os quadros, né, de dificuldade de aprendizagem e dislexia, mas a gente tem que olhar para aquela criança e olhar e falar assim, tem um componente que é do controle postural, tem um componente que é o fisioterapeuta que pode ajudar, tem um componente que é melhorar a atividade física, botar essa criança para fazer educação física. Antigamente eu ia para a escola, tinha lá 4 aulas de educação física na semana, hoje às vezes tem uma só. Por que tiraram tudo isso? Da onde que eles viram? Um monte de concurseiro que eu sei aí que faz, fala assim, não, eu preciso estudar, e não faz atividade física, ou seja, você não adequa o seu controle postural, o seu controle motor, achando que não fazer isso vai tirar tempo do teu estudo, mas não é assim que funciona. A gente precisa de equilíbrio, a gente precisa equilibrar as coisas, né? E isso é que, né, que minha mãe falava assim, né, na vida tudo é equilíbrio, nada que assim, tudo que é demais faz mal, era o que minha mãe falava, né? Minha irmã colocou ali, né, a Liliana, Lili Cécia ali, minha irmã, minha mãe tinha uma sabedoria ímpar, com certeza tinha, e assim, essa sabedoria que a gente pega de quem tem experiência de vida, de olhar e trazer isso para a ciência, que é o que a gente faz, trazer isso para a clínica, que é o que a gente faz. Então, pegar essa criança e olhar as crianças de forma individualizada, igual tem a Dani que trabalha aqui, que é amiga minha daqui de Londrina também, a gente consegue ter um trabalho bem bacana em cima desse tipo de criança, tá? Então, esta concorrência, ela pode ser eliminada por você conseguir fazer um trabalho do componente postural adequado nessas crianças e você consegue ter um resultado bacana sobre o aprendizado. Ok? Beleza, pessoal? Preciso correr.
Tem as coisas aqui da conferência para fazer, então a live de hoje um pouquinho mais curtinha, mas gostaria de agradecer vocês e eu tenho alguns recadinhos. Então, primeiro, aula segunda-feira, 2 horas da tarde, no canal do YouTube. Link da minha bio, tem lá o acesso ao link do canal do YouTube e tem o link para o acesso ao grupo do WhatsApp. O que tem no grupo do WhatsApp? Você vai receber o link da aula lá também, tá? E você recebe os materiais extras, o resumo e o mapa mental de cada aula, tudo bem? Então, entra lá no canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa a notificação para receber os vídeos quando eu colocar lá. Por enquanto eu estou colocando essas lives aqui, que vão ficar disponíveis o tempo todo. E as aulas de segunda-feira, só para lembrar, elas ficam disponíveis só até na sexta-feira. Sexta-feira eu tiro ela do ar, beleza? Que é para forçar vocês a assistirem. Banheira de hidromassagem. Você tem banheiro de hidromassagem em casa, você não faz, mas você vai para um hotel, faz. Por quê? Porque é tempo limitado. Ah, então assim, é para forçar vocês a assistirem as aulas e acompanharem para a gente trocar essas aulas, beleza? Frase do dia. Roer a unha ainda não descobri. Não, ainda não descobri, Vera. Eu não sei como é que faz para parar de roer a unha, não. Minha mãe tentou, minha irmã que está aqui tentou um monte, mas até hoje não descobri, tá? Então, primeiro, pessoal, link da bio, o grupo do WhatsApp, link da bio, o canal do YouTube, se inscreve e ativa a notificação. E a frase do dia para vocês compartilharem hoje, uma frase que vem aí por parte da minha mãe: equilíbrio é tudo, até mesmo para o aprendizado. Equilíbrio é tudo, até mesmo para o aprendizado. Então temos que ter esse equilíbrio na vida em todos os aspectos. Beleza? Pessoal, mais uma vez gostaria de agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado por esse pedacinho do horário de almoço de vocês. Uma ótima tarde, bons atendimentos para vocês. Aqui a gente continua com a conferência, né, de medicina do esporte até domingo. Vão acompanhando os stories que eu vou postando um monte de coisa. E espero vocês segunda-feira, 14 horas, na aula no canal do YouTube. Beleza? Grande abraço para vocês, ótimo final de semana, fiquem com Deus.